E o Senhor tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Eu quero ser breve. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quantos acharam Atos capítulo 16? Eu quero ler a partir do versículo 6, nós vamos ler um pouco antes. A ênfase daquilo que eu quero trazer para você é a partir do capítulo 16, mas eu quero te colocar no contexto, então nós vamos ler mais um pouco. Então, se assim como eu, você gosta de ler a Bíblia, você vai acompanhar comigo nessa leitura, amém? E a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16, o versículo 6, vai falar assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão no qual um homem macedônio estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, prepararam-nos imediatamente para partir para a Macedônia, incluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os seus senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha sido acabada, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levantando os magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados.
Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou num cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviram. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Será que você pode dar um glória a Deus e um aleluia por essa palavra? Tem alguém aqui comigo que leu essa palavra? Aleluia, glória a Deus. E o Senhor Jesus te trouxe aqui para eu te dizer: tudo está sob controle. Durante a nossa caminhada, a nossa vida cristã, em algumas etapas e desafios, nós tendemos a pensar que as coisas saíram do controle de Deus. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para eu te dizer: está tudo sob controle, se acalma. Ele tem o controle de tudo. Muitas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória, as coisas elas saem do roteiro como nós imaginamos, como nós pensamos. Mas como a nossa limitação humana às vezes pega, a gente acha que Deus, Ele se surpreende. Deixa eu te falar, Deus Ele não é surpreendido com mudanças de rota. Deus Ele não é surpreendido com nada. Tudo está sob o controle dEle, Ele tem todo o controle. Ele não se surpreende. E deixa eu te colocar no contexto, que você acabou de ler em Atos, vai falar de uma viagem missionária de Paulo. E no começo, quando eu e você leu, a palavra vai falar que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir para algum lugar. Paulo, ele ia para um lugar, Paulo, profeta de Deus, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. Ele foi impedido por Deus de ir para certos lugares. Deixa eu te falar, o Deus que estava com Paulo, Ele não só enviava, mas Ele também às vezes impedia, quando não era o tempo nem o momento dele ir para aquele lugar. O que eu quero te dizer nessa noite, o mesmo Deus que nos envia, Ele também nos guarda em momentos em dizer assim: não é agora, calma. Então o Senhor Ele não é surpreendido com as coisas. O Deus que guardava Paulo, que direcionava Paulo, o Espírito Santo que estava dentro de Paulo, que enviava Paulo às nações, a palavra vai dizer em Atos que ele impede de Paulo ir para a Ásia. Não era o tempo, nem o lugar certo, e o Espírito Santo impede, mas a palavra continua dizendo, eu e você leu, que Paulo, ele tem uma visão de um homem macedônio, pedindo socorro, um homem que clamava por socorro, e daí ele muda a rota, ele entende que se Deus não queria ele na Ásia, ele queria em outra rota. Deixa eu te falar, às vezes aquilo que você está pensando que está fora do controle, é Deus te dizendo assim, ó, não é isso, é outra rota que eu estou te reajustando. Mas a gente tende a pensar que está fora do controle, que a gente perdeu o controle, ou que Deus perdeu o controle. Meu irmão, deixa eu te dizer, o controle da tua vida é do Senhor Jesus, então entrega o controle na mão dEle e deixa com que Ele te guie. Não dá o controle e toma, não dá o controle e toma, não. O Espírito Santo te diz essa noite, entrega o controle e confia. Meu irmão Paulo estava fazendo a vontade do Senhor, e ele ia para a Ásia, mas a palavra fala que o Espírito Santo, não foi o inimigo, foi o Espírito Santo, interrompeu ele de ir. E Paulo, ele não entra em crise, em dizer assim, ai meu Deus, Deus perdeu o controle, não, ele confia. Quando o Senhor começar a mudar a rota da tua vida e te mover para outras regiões, não fica desesperado, tudo está no controle dEle, no direcionamento dEle, na vontade dEle. E ele tem esse sonho, e logo Paulo entende, não, Deus está preparando uma nova rota, Deus está preparando um novo caminho. E Paulo, ele
tinha o Espírito Santo, e ele era sensível à voz e aos sinais do Espírito Santo. Então ele entendeu que aquele momento não era para ele pregar ali, não era para ele ir agora. Mas ele percebeu aonde o Espírito Santo queria que ele fosse naquele momento. Então, muitas das vezes o que parece caminhos que estão fechados, é Deus te dizendo assim: eu estou te levando para um novo território e preparando a sua chegada para lá. Não está fora do controle. Deus tem um novo território para você. Muitas das vezes aquilo que você esperava não aconteceu, meu irmão, confia. Deus está preparando um novo território. E esse novo território está esperando a sua chegada. E Paulo, ele entende isso, e ele entende que mesmo quando o caminho muda, Deus, ele está sobre o controle, ele segue. E você leu que, enquanto ele buscava um lugar para a oração, ele encontra uma mulher, e aquela mulher e toda a sua família aceita o Senhor. Mas a partir do versículo 16, vai falar que Paulo, ele estava sendo perseguido por uma mulher, que todas as vezes que ele passava, dizia que ele era um servo de Deus, que anunciava a vontade do Senhor, que anunciava o reino de Deus. E por muitas vezes, ele era perseguido por aquela mulher que ficava gritando aquilo na rua. E no 16 vai falar que Paulo estava indo para o caminho da oração. Meu irmão, segura isso é muito poderoso. O diabo, ele não vai atentar contra a tua vida quando você está fazendo a vontade dele. Não. Quando você está no caminho que ele quer, ele nunca vai te tirar do conforto. Mas quando você está em caminho daquilo que é verdadeiro, daquilo que o Senhor te entregou, ele vai tentar, mas deixa eu te dizer, ele pode até tentar, mas tudo está sob o controle de Deus. Não adianta. Não adianta eu e você pensar que enquanto nós estamos fazendo a vontade do diabo, ele vai estar querendo que a gente saia. Não, ele está confortável. Mas quando eu e você se movemos em fazer a vontade do Senhor, vem levante. Mas a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele se levanta para cair, que o inimigo, ele se levanta para que o povo de Deus tenha vitória. Aleluia! Paulo estava no caminho da oração, meu irmão. Um crente como eu e você, um homem que acreditava em Deus, ele estava indo orar, e ele foi interceptado por uma jovem, que estava falando aquilo que ele era. Escute isso, ela não estava mentindo, mas ele foi interceptado por essa jovem. Mas deixa eu te dizer, que quando eu e você se move, e mesmo que o inferno ele queira fazer algo para nos tirar do foco, Deus usa aquela situação, aquele imprevisto, como oportunidade para ele se mover e curar. Então, deixa eu colocar uma vírgula nessa noite e te falar, dentro desse imprevisto que você acha que é imprevisto, procura buscar no Senhor aquilo que Ele quer fazer através da tua vida, ei. Dentro daquilo que você acha que está fora de controle, pergunta ao Senhor o que é que Ele quer te ensinar, o que é que Ele quer te mostrar, quem Ele quer alcançar, aonde Ele quer que você vá, aonde Ele quer que você esteja, o que é que Ele quer que você faça. Imprevistos são oportunidades. Paulo foi interceptado, mas para Deus nada estava fora de controle, estava tudo sob controle. Ele foi interceptado enquanto ele estava indo orando, não tem problema. É oportunidade de Deus mover. É oportunidade de Deus curar. Deixa eu te falar, Paulo estava fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, e foi interrompido. Não ache que, se você está no caminho da vontade de Deus, você não vai ser. Muitas das vezes o inimigo vai querer te interromper. Vai, mas você tem o Deus que é todo poderoso ao seu lado. E Ele não se surpreende com nada, aleluia. Paulo estava fazendo a vontade de Deus, indo orar.
e ele foi interrompido. O fato de Paulo estar indo servir a Deus não isentou ele de imprevisto, de dificuldade, mas ele foi sustentado no meio da dificuldade. E aquela mulher interrompeu ele, e lendo essa história, quando eu li a primeira vez, e eu vi que ela ficava tentando interromper e gritando sobre Paulo, eu vi que ela queria fazer um atraso, ela queria interromper, ela queria parar, ela queria atrasar. E eu fiquei me perguntando quantas vezes é na nossa vida algo que foge do nosso controle, mas não foge do controle de Deus, e a gente acha que vai nos parar, e a gente acha que é uma interrupção, um atraso, vai ser mais longo, vai demorar mais. Mas deixa eu te dizer, essa interrupção não é atraso, é reposicionamento para algo maior que Deus vai fazer na tua vida, e através da sua vida. Não é atraso, meu irmão. Não acha que às vezes quando muda a rota, muda a situação, você está se atrasando. Não, Deus está te reposicionando. Aleluia. E Deus deu discernimento a Paulo, e ele olha para ela e diz assim: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saia dela. Paulo tem um discernimento do Espírito Santo. Em meio às mudanças, em meio à interrupção, Paulo estava em todo o tempo discernindo, através do Espírito Santo, através daquilo que Deus tinha entregado a ele. Então Paulo entende que mesmo aquela mulher falando a verdade do que ele era e o que ele estava fazendo, aquilo era um espírito de adivinhação. E Paulo, o Deus que Paulo estava servindo, o Deus que tinha enviado Paulo, deu a Paulo a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar demônios em nome do Senhor Jesus. E Paulo entendia a autoridade que ele carregava. O que eu quero te dizer nessa noite, o que você quer me dizer, pastor? Em meio às circunstâncias, aquilo tudo que está mudando, aquilo que você acha que está sobre descontrole, Deus está te dizendo: eu estou te dando a autoridade para, no meio daquilo, da mudança, no meio daquilo que você acha é uma trave, você começar a orar, a mudar ambientes, a se posicionar de forma diferente. Ele te dá liberdade e autoridade. Paulo entendia o que ele carregava, e ele olha para aquela jovem com discernimento e diz assim: ó, em nome de Jesus Cristo, sai dela. E ela liberta. Aquilo que você carrega, que é o Espírito Santo, ele não vai negociar com o que não é de Deus. Entenda isso. Quando é espiritual, é espiritual. Como assim, pastor? Não torne posicionamento o que é espiritual, e não torne espiritual o que é posicionamento. Vou explicar melhor para você entender. Naquele momento Paulo estava indo orar, e ele entendeu que não era posicionamento, ele não devia afastar aquela mulher. Ele entendeu que era espiritual. Então o que é que ele faz? Ele vai lá e libera uma palavra, e aquela mulher liberta. Tem muitas coisas na nossa vida que nós temos que entender. Não é espiritual, é posicionamento. Como você começar a se posicionar diferente, as coisas vão mudar. Não trate espiritual, ah não, é espiritual, é o inimigo. É não, meu irmão. Você precisa, eu e você precisamos nos posicionar. Porque enquanto nós nos posicionamos, o Senhor nos respalda. Então Paulo naquele momento entendeu, não era posicionamento físico, era posicionamento espiritual. Ela tinha um espírito de adivinhação. Então o Espírito Santo que está dentro de você, ele não negocia com o inimigo, ele te dá autoridade, ele te dá discernimento. E eu quero liberar sobre você nessa noite isso. O Espírito Santo vai te dar discernimento para você entender o que é espiritual e o que é posicionamento.
posicionamento, e Ele vai te dar ousadia, para quando for posicionamento, você se posicionar como crente, que não tem vergonha, como crente que carrega uma verdade. Mas também se for espiritual, Ele vai te dar autoridade, de você colocar o pé dentro da sua casa, e dizer, aqui não, Satanás. Ele vai te dar. Aleluia. Se é espiritual, sai em nome de Jesus. Se é posicionamento, se posiciona. O que eu carrego, o que eu confio, o que o Senhor me deu como verdade. Então Paulo entendeu isso. Aquela mulher estava com o espírito de adivinhação, e ele teve esse discernimento, estava fazendo a vontade do Senhor. Deixa eu te falar, a palavra do Senhor no livro de Romanos 8 vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O que eu quero te dizer, dentro de você, você já carrega essa autoridade, esse discernimento. Você já carrega isso. E após Paulo libertar no nome do Senhor Jesus aquela mulher, houve uma reação. Houve uma reação das trevas. Você leu comigo. Quando Paulo, ele ora sobre aquela mulher, e ela liberta daquele demônio que usava ela para fazer adivinhações. Ele mexe não só com o espiritual. Como eu falo espiritual, ele não mexe não só com o diabo, mas ele também mexe no físico. Porque a palavra é clara em dizer que aqueles senhores que tinham aquela escrava e que lucravam dinheiro com aquilo, eles não gostaram. Então, quando eu e você se movemos em fé, quando eu e você se movemos em autoridade, não espante. Há uma reação das trevas. Mas aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Quando Paulo se levanta e libera aquela mulher, ele mexe não só no espiritual, mas no físico. Aqueles homens que tinham interesse em lucrar com aquela mulher, eles ficam com raiva. Eles ficam cheios de más intenções. Porque além de Paulo libertar e ela não ter mais aquele espírito de adivinhação, eles não iam ganhar mais dinheiro. Paulo, naquele momento em que ora pelaquela mulher, ele está levando as práticas dos filhos de Deus. Ele está sendo judeu, ele está levando a religião para aquele lugar, ele está sendo crente, ele está fazendo aquilo para que ele foi enviado. Então, ele mexe nisso tudo, e há uma reação, e eles pedem para prender Paulo. Por quê? Porque o mover de Deus, ele incomoda. O mover de Deus, deixa eu te dizer isso, o mover de Deus, ele incomoda quem lucra com opressão. E quem lucra com opressão é o inimigo. Então não deixe que o inimigo te pressione com a opressão. Nosso pastor pregou uma palavra domingo poderosa sobre pressão. E quando aquela mulher é liberta, eles ficaram com raiva, porque eles ganhavam, eles lucravam com aquela opressão. Então, quando ele liberta aquela mulher, e eles ficam com raiva por causa de dinheiro, por causa de que Paulo estava pregando Jesus, falando de Jesus, sendo cristão, eles mandam prender Paulo e Silas. Eles mandam açoitar, eles levam, você leu comigo, eles levam aqueles dois homens ao magistrado, às autoridades daquela região. Era uma região de cultura romana, e ali tinha dois judeus que estavam libertando pessoas em nome de Jesus. E eles começam a falar, não, eles estão aqui apregoando cultura que não é nossa, nós somos romanos, eles são judeus.
E o mover de Deus através da vida de Paulo naquela cidade incomoda as trevas e há uma reação. Mas quando eu leio essa história e eu vejo que independente da reação das trevas, ou do que estava acontecendo naquele contexto, Paulo, ele em nenhum momento ele retrocedeu. Enquanto eu lia, o Senhor me dizia assim: eu busco por um povo que independente da reação do inimigo, vai se mover em fé, em ousadia, em coragem. Eu busco um povo que independente do que está acontecendo no secular, vai se mover naquilo que eu deixei, e que muda gerações, e que muda estações, na palavra que é viva. É esse povo, aleluia. É esse povo que ele busca, não mudou. Ele não se importa com o que estava acontecendo. E as pessoas começaram a dizer: não, prende, leva para os magistrados. A Bíblia fala, você leu comigo, que as pessoas começaram a cercar. As pessoas da região começaram a cercar Paulo e Silas. Mas Paulo, nós lemos, em nenhum momento ele acredita que o Senhor perdeu o controle, não. Ele entendeu que pode o inferno querer se levantar, mas ele vai continuar se movendo em fé, em ousadia, em coragem, porque ele sabe quem está com ele. E eu quero declarar mais uma vez nessa noite: Deus está levantando nessa noite homens e mulheres que, independente do descontrole que está fora, independente do total descontrole que está o mundo, vai continuar caminhando em obediência e santidade, vai continuar caminhando em verdade, vai continuar caminhando debaixo daquilo que o Senhor falou. Ele não perdeu o controle, aleluia. E Ele está no controle, mesmo como somos injustiçados. Eles estavam sendo injustiçados. Eles estavam indo orar, e aquela mulher estava perturbando eles. E Paulo não fez nada. Não fez nada. Só liberou uma palavra sobre aquela mulher. Mas a Bíblia fala que depois de libertar aquela jovem, Paulo e Silas foram acusados, espancado e jogado num cárcere interior. Meu irmão, deixa eu te falar. O cárcere interior era onde ficavam os piores delinquentes daquela época. Eles colocavam no cárcere interior crimes que hoje nós não conseguimos nem falar. Naquela época era crimes horrendos, prisioneiros que precisavam ficar reclusos. E jogaram Paulo e Silas naquele cárcere interior. E eles estavam sendo injustiçados, mas o que eu quero te dizer, mesmo que você ache que é uma injustiça o que está acontecendo com você, deixa eu te falar, Deus está no controle. Mesmo que você pense: ah, não fiz nada, não. Deus está no controle, meu irmão. Jogaram ele naquele cárcere interior. Mas o diabo ele pode tentar até querer nos prender, porque eu não vou dar essa autoridade do diabo e dizer que ele pode nos prender, não. A palavra do Senhor diz que se o Senhor nos libertou, verdadeiramente nós seremos livres. Então o diabo ele pode até tentar te prender, mas ele não pode amarrar o propósito que Deus colocou em você. Deixa eu te falar, o controle de Deus não é anulado pelas ações humanas. Ele usa até a injustiça que está acontecendo para cumprir o plano que Ele tem para a tua vida. Então o Senhor te diz: descansa, descansa, porque eu estou cumprindo aquilo que é para a tua vida, aleluia. E eles foram para aquela prisão, e eles estavam lá, foram açoitados, foram presos. Mas no versículo 25,
vai falar que por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu quero liberar essa unção sobre a sua vida. Você vai cantar e orar em meio à dor. Quando você vê, você vai estar abrindo a boca e você nem vai imaginar. Isso é capacitação do Espírito Santo. Para enquanto você está passando por isso, Ele está te dizendo assim, você está adorando e Ele está te falando, eu estou no controle, só adora. Deus vai te dar essa capacitação que em meio ao caos, em meio à prisão, em meio àquilo que você acha que está fora de controle, Ele vai te dar essa unção de você adorar e orar. Aleluia. Eles começaram a cantar hinos a Deus, porque a adoração no meio da prisão, da dor, ela muda o ambiente. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas se você não teve, depois faça, enquanto você tiver um dia que você está agitado, ou você passou por alguma situação, busque orar e adorar o Senhor. Você vai ver que a atmosfera ela muda completamente. Porque quando eu e você voltamos o nosso entendimento para orar e adorar o Senhor, e louvar ao Senhor, engrandecer ao nome do Senhor, a adoração ela muda o ambiente. A adoração ela abre portas que nenhuma chave humana pode abrir, entenda isso. E o que eu quero te falar nessa noite, que também a adoração e o louvor não é negar a dor, mas é declarar que Deus é maior que a prisão, que Deus é maior que a situação, que Deus é maior que o caos. Paulo e Silas, eles não começam a cantar para amenizar aquilo que eles estavam passando, não, mas eles começam a cantar para dizer, independente das circunstâncias da prisão, meu Deus continua sendo o mesmo Deus, independente do que eu estou passando, ou que eu estou vivendo, meu Deus continua sendo o mesmo Deus, independente do meu armário estar vazio, meu Deus continua sendo o mesmo Deus, independente dessa situação estar assim, meu Deus é o mesmo Deus, e a qualquer momento, Ele pode liberar uma palavra e tudo pode voltar. Ah, meu irmão, é esse louvor que o Senhor quer levantar nos teus lábios. Aleluia. É esse louvor de adoração, é essa adoração no meio da dor. Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam louvores ao Senhor. Eles estavam feridos, amarrados, injustiçados, mas escolheram adorar a Deus. Deixa eu te dizer, o louvor que o Senhor quer colocar nos teus lábios não é só quando tudo vai bem, mas é independente das circunstâncias. Você tem a certeza de quem é Deus. E deixa eu te falar também, o céu responde a um coração que adora em meio à prova. Responde. O céu ele responde a um coração que adora em meio às circunstâncias, que permanece em meio às adversidades. E o que é mais poderoso é que nesse ambiente da vida de Paulo e Silas, onde tudo parecia estar sob descontrole total, o Senhor estava dizendo assim: eu tenho um controle de tudo. E naquele momento Deus transforma aquela prisão em palco de salvação. E a palavra diz que ao meia-noite, enquanto louvavam e cantavam ao nome do Senhor Jesus, os outros prisioneiros começaram a ouvir. E de repente veio um terremoto, meu irmão. E de repente, enquanto eles oravam e adoravam ao Senhor, o Deus que tem o controle de tudo, que manda no vento, nas estações, no mar, na atmosfera, o Deus que é todo poderoso, Ele diz assim, ó, vai ali agora um terremoto.
terremoto. E a palavra diz que enquanto eles adoravam, veio um terremoto sobre aquele lugar, e as portas elas começaram a abrir. Ei, as correntes elas começaram a cair. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, mas o Senhor te diz: em qualquer momento eu posso mandar aí um terremoto que vai abrir as portas, que vai quebrar as correntes. Um terremoto, só basta uma palavra da minha boca. Ei, aleluia, que tudo muda. E aquela prisão ela vira palco de salvação. Deixa eu te falar, o lugar da sua dor será o endereço do milagre que Jesus vai fazer. Aonde você pensa que está fora de controle, Deus está te dizendo: é nesse que eu tenho o controle de gerar o teu milagre. A prisão não foi o fim. Deixa eu te dizer, o que Paulo e Silas viveu, guiado pelo Espírito Santo, não foi o fim, mas foi a ponte para um avivamento na casa daquele carcereiro. E a palavra diz que após todas as portas se abrirem, e após todas as correntes caírem, o carcereiro ele fica desesperado, e ele quer tirar a própria vida, e Paulo diz a ele assim: não, estamos todos aqui, não se mate. E aquele carcereiro se prostra diante de Paulo e diz a ele: o que eu preciso para ser salvo? Onde parecia total descontrole, o Deus que tem o controle de tudo estava presente. Nada foge do controle das suas mãos. A palavra do Senhor diz: quem poderá compreender o coração do Senhor? Quem é esse Deus que com a mão Ele toma todas as águas da terra? Quem é esse Deus que a terra é estribeiro para os seus pés? Que com o antebraço Ele mede a terra. A palavra diz que Jó, depois de viver tudo aquilo com o Senhor, ele se levanta e declara: quem poderá compreender o trovão do seu poder? Quem poderá compreender essa autoridade, esse poder, esse controle? Quem poderá compreender o alfa e o ômega, o início e o fim? Ninguém subiu ou esquadrinhou a mente do Senhor. Ele é poderoso, igreja. E aquele carcereiro tenta tirar sua própria vida, mas Paulo não deixa. E ele pergunta a Paulo: como é que eu posso me render a esse Deus? E a palavra diz que Paulo ora por ele, e ele se rende ao Senhor. E ele volta para o Senhor, não só ele, mas ele e a sua casa. Deixa eu te falar, a prisão não é o fim, mas a porta do avivamento para a casa de alguém. Deixa eu te dizer, Deus vai te usar mesmo em meio dessas circunstâncias para acessar a casa de alguém e a salvação do Senhor chegar naquele lugar. Aleluia. Deus não perdeu o controle da sua vida, meu irmão. Deus não perdeu o controle do seu ministério. Deus não perdeu o controle da sua família. Ainda está no controle do Senhor. Ainda está no controle. E Ele manda te dizer nessa noite: mesmo que você ache que está fora de controle, mesmo que você pense que as circunstâncias não vão mudar, eu sou contigo. Eu sou contigo na prisão, eu sou contigo fora da prisão, eu sou contigo em qualquer área. Aleluia. Paulo estava preso e o Senhor era com ele. Se levante nessa noite. Eu não sei onde você se sente aprisionado pelo medo, pela injustiça, pelo desânimo, mas eu quero declarar sobre você nessa noite: Deus ele vai te dar discernimento, autoridade e uma adoração genuína. Como foi na vida de Paulo e Silas, você vai começar a ver cadeias sendo caídas. Você vai começar a ver famílias se rendendo ao Senhor Jesus. Ele vai começar a te usar para isso.
quero orar por você nessa noite. Se você chegou aqui, você acha que estava tudo sob total descontrole, e o Senhor te diz: eu ainda tenho um controle em minhas mãos. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós queremos orar nessa noite e te agradecer, porque a nossa limitação humana muitas das vezes limita aquilo que o Senhor é. Mas nós temos que reconhecer que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, que o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos, do que sonhamos, do que imaginamos. Pai, nós queremos te pedir que a nossa mente ela não seja limitada a achar que o Senhor perdeu o controle, ou que o Senhor saiu do trono, ou que o Senhor não está vendo, não está conosco. Pai, nessa noite eu quero te pedir sobre a vida dos meus irmãos, que onde tiver uma prisão do medo, uma prisão que nos faça pensar que o Senhor não está conosco, Pai, nós te damos autoridade agora. Tira do nosso coração, tira da nossa mente. Nós confiamos no poder e na autoridade que há sobre Jesus. Nós confiamos, Espírito Santo de Deus, nós confiamos em Deus. Nós sabemos que tudo está sobre o teu controle e que nada foge do controle das tuas mãos. Pai, nós te damos liberdade para reajustar a nossa rota. Nós te damos liberdade para o Senhor nos guiar. E assim como na vida de Paulo, muitas das vezes nos impedir de ir para determinados lugares, porque nós queremos andar assim em fé, andar em ousadia no Senhor Jesus. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, em todo tempo saber que o Senhor é que nos controla, o Senhor que é o nosso Deus, o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Ainda com os olhos fechados, com a mão no seu coração nessa noite, eu não poderia sair daqui sem dar duas oportunidades. Se você chegou nesse lugar e você nunca teve a chance de confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ou você chegou nesse lugar e você estava afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: entrega novamente o controle da tua vida nas minhas mãos, porque eu sou aquele que pode fazer infinitamente mais. Então, se você chegou aqui e você estava afastado dos caminhos do Senhor, mas o Senhor te diz essa noite, é noite de voltar e entregar o controle àquele que tem total controle sobre tudo. Então, se você é essa pessoa, levante a sua mão, eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Ou se você nunca teve a chance de confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, é noite de você fazer aliança e de você sair daqui com a sua vida entregue a Ele. Também levante a sua mão, eu quero te conhecer. Se existe alguém que estava afastado, mas essa noite quer renovar a sua aliança com o Senhor Jesus, essa é a noite. Levante a sua mão sem nenhum constrangimento. Mas se não existe, amém. A palavra do Senhor diz que quem convence é o Espírito Santo. Mas
Saia daqui nessa noite, entregue todo o controle na mão do Senhor, que tem o controle de tudo. Amém? Então, como quem recebe, estenda as suas mãos, vamos orar, vamos agradecer. Pai, nós te damos graça por esse culto, nós te damos graça pela tua palavra, nós te damos graça por cada louvor entoado nesse lugar. Nós te damos graça, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e tudo está sob o controle das tuas mãos. Pai, nos leva em paz para as nossas casas, nos dá um final de semana, uma continuação de semana abençoada. Pai, nós oramos e já te agradecemos por cada culto, Senhor, que vai acontecer ainda essa semana e no final de semana. Pai, nos leva debaixo da tua proteção e do teu amor, Pai. Muito obrigado, porque a nossa vida está sobre o teu controle. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Vá com Deus, Deus abençoe você e a sua casa. Você de casa, Deus abençoe você. Te esperamos aqui no próximo culto fé. Te esperamos aqui também na nossa igreja. Se você pode, queremos te convidar a estar aqui conosco, amém? Mas seja abençoado, partilhe essa mensagem, deixe o Senhor alcançar outras vidas. Tudo que tem, tudo que tem, fôlego, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. tudo